Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que você e toda a sua família estejam bem, estejam em paz. Começando aqui mais um episódio do Discípulos Podcast. E aí você está se perguntando, você, nosso telespectador assíduo e qualitativo deste programa maravilhoso, está se perguntando, mas cadê o apresentador Ivan Bruno? O nosso convidado de hoje é ele, o host do Discípulos Podcast, Ivan Bruno, que está do outro lado da bancada. Já, ele irá abrir a caixa preta, isso mesmo, vai nos falar tudo, não é isso, Bruno? Maravilha. Robson, muito obrigado por estar aqui conosco. Fico muito feliz de estar do lado de cada bancada para a gente conhecer um pouco de quem é Ivan Bruno Gonçalves Santos. Normalmente eu estou do lado de lá da bancada, hoje eu estou desse lado, sendo entrevistado por você, que é alguém que prezo muito, que tem uma amizade muito bacana, muito verdadeira, desde que cheguei aqui em Natal. E vou ficar aqui à disposição do host dessa noite, né, do Robson Marinho, para poder a gente falar um pouco daquilo que Deus fez na minha história, desde a minha conversão, da minha infância, até os dias de hoje. Então, fique à vontade, estou do lado de cá, estou à sua disposição. Maravilha. E hoje, no quadro Masculinidade Bíblica, nós iremos abordar no episódio de hoje a fé começa em casa, a transformação de um homem segundo o coração de Deus. E ele, né, o nosso host, como vocês já viram aqui, Ivan Bruno, irá nos dar de presente aqui, né, um ensinamento para que possamos muito vivenciar aqui e aplicar em nossa vida, em nosso dia a dia, para você, principalmente homem, que está nos acompanhando neste momento. Bom, Bruno, neste momento eu gostaria de conhecer, falarmos aqui um pouco mais sobre você, sobre a sua pessoa, né? E eu gostaria aqui de apresentar quem é o Ivan Bruno Gonçalves, né? Host do Discípulo Podcast, líder cristão, casado, pai, servo em constante transformação. E você tem uma frase de identificação, correto? E esta é a frase. Um homem que entendeu que a verdadeira masculinidade começa com rendição e se expressa em serviço. É isso aí. E aí, vamos conhecer na noite de hoje um pouco mais ele, que é um dos idealizadores, né? Assim como em conjunto com a sua digníssima esposa, Dani, né? Deste programa maravilhoso, Discípulos Podcast, está também hoje aqui abrindo o seu coração. Então, Bruno, fala para todos nós quem é o Ivan Bruno Gonçalves. Robson, Ivan Bruno Gonçalves normalmente é aquele que está ali do outro lado, entrevistando alguém e conhecendo a história das pessoas. Mas hoje eu estou aqui para poder falar para você, Robson, e falar para aqueles que estão nos acompanhando, quem é de fato Ivan Bruno Gonçalves. Eu, Ivan Bruno Gonçalves Santos, tenho 38 anos, sou natural de Recife, Pernambuco, terra dos altos coqueiros, como diz o hino, né, do estado de Pernambuco. Sou casado com a Dani há 17 anos, estou junto com ela há 20 anos, sou pai da Iana de 16 e pai do Daniel de 11. Hoje estou diácono da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na filial de Natal, Rio Grande do Norte. Hoje cooperamos aqui com o pastor Anderson Santos, em algumas áreas da igreja, liderando, né, o departamento, cooperando com casais como professor de casais. E aqui a gente tem trabalhado juntamente com Dani, as crianças, em algumas áreas da igreja. Então, esse sou eu que vocês normalmente conhecem, que vem ali dia a dia, semana após semana, na igreja, nos cultos, terça, quinta, domingo de manhã. Mas Ivan Bruno Gonçalves Santos é muito mais do que isso, porque todo homem tem uma história. Como diz o nosso pastor, o pastor Silas Malafaia, ele fala, não existe história sem homem e nem homem sem história. Então, eu tenho uma história e eu queria contar um pouco dessa história aqui nessa noite junto com vocês. Perfeitamente. E pautando exatamente sobre a sua história, nos conta, Bruno, como era a sua vida antes dessa transformação, antes de ter sido resgatado por Cristo? Como é que era a sua vida lá em Pernambuco? Robson, minha vida, daquilo que eu consigo me lembrar, porque eu me converti aos 10 anos de idade. Converti na inauguração da Assembleia de Deus de Pernambuco, a famosa IADPE. Na época, até o pastor presidente era o pastor
Ailton José Alves, e o segundo era o pastor Almeida. E foi ele que fez o convite e se salvou naquele dia, 21 pessoas, e eu era uma dessas 21 pessoas. Um rapazinho, magrinho, franzino, né? Com cabelo, não parece, tá? Mas meu cabelo, eu vou mostrar a foto, tá? Enquanto tô falando aqui, vai aparecer uma foto aí. Meu cabelo já foi escorrido, pasmem vocês. Eu parecia um índio. As pessoas ficavam dizendo pra mim, como é que pode? Um menino é preto, do olho verde e do cabelo liso. Como é que pode? Aí eu vou lhe explicar. Eu tenho origens, né, de povos diferentes, né? Meus bisavós, por parte de pai, são índios e meus bisavós, por parte de mãe, são portugueses. Então, olha só, minha mãe é uma negra do olho azul piscina, meu tio também é um negro do olho azul piscina, eu tenho uma tia loura do olho verde, Olha, então é uma mistura. mesclagem aí. Exato. Então a gente saiu assim, meio misturado. Só a minha infância começou lá no Pina, lá na Colônia, na Brasília Teimosa, que hoje é chamada de Brasília Formosa. Olha só. Nasci por lá, no Hospital das Clínicas, em Recife, e com 6 anos fui morar em Jaboatão dos Guararapes, um município próximo, como se fosse Natal, Parnamirim. Um município próximo, e fui para lá. E lá nós nos instalamos lá, em Jaboatão dos Guararapes, e lá começou ali a minha infância, com 6 anos de idade, conhecendo ali aquela região. E nesse período, até me converter, a gente viu algumas coisas acontecer no meu ciclo familiar. Para vocês terem ideia, eu já falei isso para algumas pessoas no particular, eu vim de uma família da parte do meu pai que era envolvida com umbandismo, macumba. Minha avó foi mãe de santo, né? Então, eu vim nessa área pro lado do meu pai. Então, eu vi muitas coisas acontecerem dentro de casa, como, por exemplo, meu pai receber entidades. Eu cresci vendo isso. Eu cresci vendo meu pai receber algumas entidades. Eu me lembro muito bem o nome de uma delas. Era Capa Preta. Uhum. Ele recebia, ele conversava comigo e eu falava assim, pai, pare de fazer isso, pai. E ele respondia para mim assim, aqui não é seu pai. Meu nome é Capa Preta, eu tenho 1,90 m e assim, assado e cozinhado. Só que meu pai tem 1,65 m. Então, assim, eu via meu pai. Hoje eu entendo o porquê que meu pai se envergava todo, porque meu pai não suportava a entidade que era maior do que o corpo dele. Bruno, mas naquela ocasião, você criança, Uhum. se deparando com aquela cena, com aquele momento, o que passava na tua mente? O que é que você enxergava ali naquela ocasião? Eu ficava confuso. Eu não entendia de fato o que estava acontecendo, porque eu via aquela situação e ficava sem compreender. Achava que era meu pai e meu pai, que estava ali de maneira física, falando com característica diferente, com voz diferente. Foi quando ali, aos 10 anos, eu me converti, como eu falei aqui há pouco, né, nas Assembleias de Deus, e naquele período ali, quando eu tive essa experiência com o Espírito Santo, meus olhos espirituais foram abertos e eu comecei a compreender algumas coisas que eu não compreendia, né? E percebi cada vez mais meu pai recebendo entidade diferente. Inclusive, estive falando com meu pai esses dias e meu pai me falou que ele, quanto mais bebia, ele teve um período que ele ficou praticamente um alcoólatra, bebendo todos os dias, e ele começou a receber legiões. Para quem não sabe, uma legião romana tem cerca de 6.000 homens, fora cavaleiros e os seus cavalos. Então, é muita gente, então é muito demônio, entendeu? Verdade. Então, meu pai recebeu legiões e eu vi aquele comportamento. E para você ter uma ideia, quando eu me converti, minha irmã se converteu logo depois. Minha irmã ali com 6 anos de idade. E Deus permitia a minha irmã ver essas legiões entrando no meu pai. Ela me chamava, Bruno, vem ver, tu consegue ver? Eu fazia assim, eu não tô vendo não, Rebeca, eu não tô vendo, eu não consigo ver. E ela ficava ali no mesmo quarto que eu, ia dormir comigo porque ficava com medo. Então a gente cresceu assim, mesmo a gente depois de se converter. Eu fui primeiro, depois foi logo minha irmã. Né? Então, esse foi um período ali da minha vida. E depois eu fui perguntar, né? A minha avó, fui perguntar a meu pai um pouco mais sobre essas histórias. E eu fui compreendendo um pouco mais daquele mundo, eu costumo dizer, do lado negro da força, né? Maravilha, mas essa vivência, né, essas experiências, principalmente na sua área ali da infância, mesmo após a sua conversão, trouxeram em sua bagagem também alguns traumas, algumas situações, circunstâncias que você vivenciou lá atrás e que, mesmo após a sua conversão, ainda estava ali ao seu lado, estava ali na sua mente, querendo tirar, às vezes, você do foco, do caminho. Como é que era essa convivência? Olha só, era interessante o seguinte, meus pais, eles trabalhavam,
né? Inclusive, minha mãe estava falando comigo esses dias que se ela pudesse voltar atrás, ela fez tudo o que podia, ela disse que fez tudo o que podia, mas uma das coisas que ela não faria novamente é nos deixar muito livre. O que seria muito livre? Na explicação de minha mãe, e é uma explicação verdadeira, ela trabalhava, meu pai também, então ela nos ensinou a nos virarmos sozinhos. Nós somos em 4 irmãos. Eu tenho meu irmão mais velho, eu tenho meu irmão do meio, vem eu e depois a minha irmã. Então, meu irmão mais velho, nessa época de eu me converter e tal, meu irmão estava ali em casa ainda com 14 anos, ele já estava já indo para casa dos meus avós, que ele foi morar com a minha avó, que minha avó, os filhos casaram, né? Meus tios casaram e minha avó ficou ali sozinha. Então, meu irmão era o neto mais velho e foi morar com ela ali nessa faixa, aí, entre 12 e 14 anos. Então, ficou eu e meu irmão. A gente já com 12 e 10 anos e minha irmã com 6, a gente já se virava sozinho, porque meus pais precisavam trabalhar. Então, foi nesse sentido que deixou a gente muito solto. E ali, eu convertido a Jesus, era uma igreja de bairro, então a gente ia a pé, então era próximo de casa. Então, eu estava na igreja todos os dias. Todos os dias, literalmente. Era ciclo de oração, era culto de noite, era consagração. Eu estava lá o tempo todo. E isso fez total diferença para que eu não fosse influenciado, não só por aquilo que eu via, né, no meu pai, né, que estava toda vez embriagado, ele se manifestava, porque existe uma diferença, né, Robson, entre manifestação e possessão demoníaca. Meu pai sempre esteve possesso, mas quando bebia ele ficava manifestado. Então a gente via aquilo, eu, minha mãe, meus irmãos, via ele manifestado, né? Então assim, isso era muito pesado, porque a gente não compreendia e era uma cena horrível, né? Ver seu pai transfigurado literalmente. Para você ter ideia, eu ali já com uns 12, 13, 14 anos, meu pai, ele me suspendeu pela beca aqui, né, como a gente chama, e me colocou contra a parede assim, me suspendeu e disse que ia me matar. E quando eu olhei nos olhos do meu pai, eu olhei ali assim, não vi meu pai, né, eu vi exatamente a entidade ali dentro dele. Aí foi quando eu falei assim, ó, eu sei que você não é meu pai. Me solte em nome de Jesus. Foi quando ele soltou, trincando o dente ali, eu procurei o pastor para poder conversar sobre essa história e a partir dali eu fui me aprofundar, né, nesse assunto para poder compreender. Aí foi quando eu fui orar, fui jejuar, fui buscar a Deus para que Deus me desse uma estratégia para que eu resgatasse, né, de alguma forma, através de Jesus, os meus pais, meus irmãos e assim por diante. E funcionou, né? Porque hoje, a gente vai falar sobre isso mais na frente, mas só que hoje, né, dessa busca, de tudo ali que aconteceu, hoje meus pais são pastores. Que maravilha. Né? São pastores do Verbo da Vida lá de Jabotão, pastor Júnior e pastora Rita, né? Meus 2 irmãos, dois dos meus 3 irmãos estão na igreja e um ainda, Jesus ainda vai pegá-lo novamente. Estava na igreja, hoje está fora, está desviado, mas o Senhor vai resgatar assim como fez com o filho pródigo, tenho certeza disso. Maravilha. Então, você foi o primeiro da sua casa, em seguida veio a sua irmã. Com quanto tempo, mais ou menos, Bruno, veio a conversão do seu pai e da sua mãe? Olha, isso foi alguns anos, tá? Alguns anos. Inclusive, é interessante o seguinte, que eu coloquei até no Instagram, que eu ia contar aqui meu testemunho, né? No dia de hoje, e eu coloquei que esse mês de junho é um mês no Nordeste muito forte por causa da festa junina. Isso. Nesse período entre 10 e 14 anos, toda a época de São João eu me desviava. Meu Deus. Tu acredita? Que tribulação. Todo o período. Eu ficava firme, me envolvia, participava das crianças, dos Cordeirinhos de Cristo, e aquele negócio todo ali. Chegava no meio do ano, eu me desviava. O período junino era... Era, o período junino, né? Inclusive, eu coloquei no Instagram, tem até a foto, eu com a roupa da quadrilha, né? Eu com a roupa da quadrilha lá dançando. Então, esse período ali de alguns anos, minha mãe me acompanhou, né? Eu com 10 anos, eu já convertido, minha mãe já me acompanhava na quadrilha. Acompanhou meu irmão mais velho também, dançou quadrilha, né? E depois eu fui sozinho, minha mãe já não foi. Teve até um dia, pra você ter ideia, que eu vou chegar na sua pergunta, que eu fugi de casa aos 13 anos de idade para poder dançar quadrilha. Saí de 7 da noite e voltei às 5 da manhã. As raízes ainda da questão desse período, né? Que é forte no Nordeste, sim, quer não, esse período junino, né? E assim, não é uma desculpa, mas hoje eu analiso com frieza. Era uma criança, um adolescente de 13 anos que estava sozinho caminhando, né? Não tinha ninguém, nenhum suporte dentro de casa. Pelo contrário, sabe o que minha mãe dizia? Como a Assembleia de Deus tem o costume de usar calça,
Sim. O dia todo, não assistia televisão na época, não podia ir à praia, não podia ir no cinema, não podia fazer muitas coisas que hoje nós sabemos que não tem nada a ver com a questão da doutrina bíblica, né? É só questão de costume, né, das igrejas. Então minha mãe dizia assim, ó, agora você vive andando de calço o dia todo, vai ficar doido. Eu quero que você, ela dizia isso, eu quero que você invente de querer vender a minha televisão, porque agora você não assiste televisão. Então, assim, era tudo contra eu permanecer firme na igreja. Isso não é uma desculpa, mas eu acho que isso, de certa forma, influenciou para que, em algum período, eu não me permanecesse firme. E esse período era o período das festas juninas, né? Então, ali, né, aconteceu isso. Aí Por foi quantos anos ainda, mais ou menos, assim? entre 3 e 4 anos, 3, entre dos 4 10 anos. aos 14, mais ou menos, né? Mas quando foi Houve com essa digamos assim, inconstância, né, nesse isso na minha período, fé, né? inconstância na minha fé, Uhum. tá? Mas aos 15 anos, né, meus pais se converteram, né? Entre 14 e 15 anos ali, meus pais se converteram. Primeiro ali, como eu te falei, minha irmã, aí minha mãe, né? E aí meu pai foi, aí meus pais foram para a igreja batista tradicional. E nós ficamos lá um período, né? Um período muito bacana, aprendemos muita coisa, vivemos ali em comunidade e depois nós fomos à igreja que meu tio era pastor. Então nós congregamos lá e foi lá que perto dos 16 anos eu me batizei nas águas, me firmei e fiz uma oração ao Senhor. Qual foi essa oração? Eu fiz, Senhor, a partir de hoje, eu permanecerei firme na tua presença e nunca mais vou te deixar. E outra coisa, a partir de hoje, eu não fico com menina nenhuma. Vou esperar o Senhor preparar uma mulher para mim, para que eu Eita. namore e case. Que maravilha. E isso passou quase 3 anos sem eu ficar com ninguém. Uhum. Ninguém. Então, fui congregar depois desse período na Assembleia de Deus, onde eu me converti, né? Voltei para lá. E foi lá que, quando eu congreguei lá, entre 16 e 18 anos, participei do mesmo grupo, né, que chamava de União de Adolescentes, que era um grupo de jovens gigante, quase 80 adolescentes. E foi lá que eu conheci a Dani. Eita, chegou onde queríamos aqui, exatamente conhecer a primeira dama dos Discípulos Podcast, né? A Dani, que é a sua adjuntora, sua auxiliadora. Nos fala um pouco mais sobre quando foi esse primeiro momento, o momento que você a conheceu ali na igreja, né? E quando foi aquele momento, Bruno, que você disse, é essa aí, é essa a mulher que Deus preparou para mim. Antes de falar dessa questão, eu preciso voltar e falar para os homens aqui, principalmente, e para os adolescentes que nos acompanham. Esse período de 10 até eu fazer essa oração com quase 16 anos, aconteceram muitas coisas turbulentas na minha vida, tá? Na verdade, entre os 6 e os 16. Então, foram uma faixa aí de quase 10 anos, entre não estar convertido e depois me converter com uma fé inconstante, até eu me firmar em Deus e tudo começar a acontecer da maneira correta, vamos se dizer assim. Uhum. Só para vocês terem ideia, Deus me resgatou aos 10 anos. Mas quando Deus me resgatou, eu passei um período muito negro, que veio reverberar na minha juventude e na minha fase adulta. Foi quando, lá na minha infância, eu fui abusado. Isso é forte, viu? Então, eu fui abusado, né? Então, eu tive esse tipo de contato, né, sexual Muito cedo. muito cedo e sem ter muito conhecimento, sem ter maturidade, né? Infelizmente, através de algo Exatamente. muito ruim para uma Exato. criança, principalmente psicologicamente falando. Sem dúvida. Né? Sofrer qualquer tipo de abuso já é danoso para a formação psicológica daquela criança que está em processo de formação. Exato. E aí, qual foi a idade, mais ou menos, Bruno, e o que é que aquilo ali causou em você e posteriormente reverberou, como você falou, em sua vida posteriormente? Logo na infância, que isso aconteceu entre 6 e 10 anos, as consequências você não consegue medir muito, não. Né? Porque aquilo fica muito interno, você não tem coragem de falar. Primeiro porque você acha que as pessoas não vão acreditar, ou com medo daquilo que as pessoas vão pensar se você contar algo, né, dessa natureza. Então eu guardei aquilo para mim. Eu guardei aquilo para mim. E todos os traumas que são guardados dentro da nossa mente ou dentro do nosso coração,
uma hora eles pedirão para sair. Uma hora eles pedirão para sair, de uma forma ou de outra, você querendo ou não, tá? Então, o que ocasionou isso, né? Esses abusos que sofri nessa idade, né? Ocasionou o quê? Meu contato posterior com a pornografia. Porque uma vez que você tem contato nessa área sexual de maneira muito precoce, você desperta um lado que está ainda imaturo para poder conhecer esse tipo de situação. Então, naquela época, hoje não existe mais, naquela época eu comecei a ver revistas, né, de nudez, fitas VHS, que era o que nós tínhamos, e o famoso Cine Privé, que era o que nós tínhamos de TV aberta, que passava na madrugada. Então, isso fez com que eu me aprofundasse nessas questões de pornografia. E como eu te falei, isso reverberou. Lembra que eu falei da idade? Quando eu comecei a ser abusado aos 6 anos, ali até os 10, e reverberou até eu fazer aquela oração. Então, nesse período aí, mesmo dentro da igreja dos 10, a partir dos 10 anos, então era uma luta muito ferrenha para poder vencer isso, né? Vencer essas coisas. Então, teve relacionamentos que a gente chama hoje de ficar, com meninas, quase que eu me toro, essa é a palavra, né? Me quebro todinho, né? Uma vez, ficando com uma menina dessa daí, quase nós íamos pro finalmente, e depois eu descobri, anos depois, que ela queria ter, de fato, os finalmente, porque queria ter um filho meu, isso eu com 14 anos de idade. Meu Deus. Então, veja o quão é absurdo uma mãe ou um pai deixar o filho livre, sem estar perto, sem estar vigilante, né? Ou não estar servindo a Jesus, porque até então, quem estava servindo a Jesus era apenas eu. Então, tudo isso eu fui exposto. E não só eu, estou contando a minha história, mas meus irmãos do outro lado, né? Então, assim, foi bem difícil mesmo. Mas quando eu fiz essa oração e que me firmei, as coisas começaram a fluir, mas os traumas desse período, né, vieram à tona de maneira posterior, né, na minha juventude e na minha fase adulta. Levei isso para dentro do meu relacionamento, dentro do meu casamento. E aí, Bruno? Uma experiência negativa e danosa como essa, que é passar por um abuso, leva a consequências, né? Porque foi de forma abrupta, você teve essa experiência que você jamais gostaria de ter, né? Mas, infelizmente, passou por aquela situação e chegou a fase do seu casamento com a Dani. E aí? Me fala aí um pouco como foi conhecer a Dani, ver aquela mulher, enxergar a mulher que Deus preparou para você, né? E posteriormente, já dentro do casamento, como é que era o teu comportamento? Robson, chegando na questão da Dani, quando eu cheguei lá na Assembleia de Deus, todo lugar que chega um novato, pelo menos por um período, ele é o motivo do fuxico, o motivo do burburinho. Tipo, quem é esse? Quem é esse fulano que chegou agora? Quem é esse aqui que está aqui conosco agora? Então, foi assim. E como é normal, nessa idade, existe conhecer aquela questão daquela paixãozinha ali, de achar ali interessante, bonito e tudo mais. Então, acontecia muito isso. Mas lembra da oração que eu fiz? Eu permaneci firme. Recebi alguns bilhetes, recebi alguns recados de amiguinho, de amiguinho, de amiguinha, de amiguinha. Recebi alguns recados, mas rejeitei todos eles. Só que Dani continuava lá e eu aqui. Nós trabalhávamos juntos no departamento infantil. E, por incrível que pareça, nós éramos cooperadores no departamento infantil, mas éramos como gato e rato. Era. Brigava, não se gostava. Brigava, tal. Ela sempre dizia assim, ó, peraí, chegou esse menino aí insuportável. Eu falei assim, que menina chata. E aí, ficamos nisso, trabalhávamos juntos ali, ano após ano, e o pessoal dizia, da coordenação, rapaz, esse negócio aí vai dar casamento, viu? Esse negócio aí vai dar casamento. Ok. Permaneci ali 16 anos, 17, trabalhando na obra do Senhor, sempre trabalhando com muita firmeza, né? Dirigimos consagração, pregávamos, abríamos culto jovem, dávamos saudação, cantávamos e nos envolvíamos tudo. Me tornei regente, né, que a gente chama de maestro, né, dos adolescentes ali por um tempo. Dani foi minha componente, mas nada de despertar, né, nenhum sentimento. Até que uma amiga de Dani, amiga minha em comum, chegou e disse assim, olha,
Dani tá gostando de tu, vice. Olha Dani só. te acha bonito e tal. Eu falei, que conversa, essa menina chata, ela me odeia. Aí eu comecei, depois que fui avisado, eu comecei a olhar pra Dani De uma com, outra maneira. exatamente, Né? com a outra perspectiva. E todas as vezes que eu olhava pra direção de Dani, ela tava olhando. Aí eu comecei a linkar, falei, rapaz, acho que é mesmo. Aí o que acontecia? O point do pós-culto era a casa dos meus sogros. Eita Deus, olha só. Era próximo da igreja, todo mundo morava meio que próximo, então todo mundo ia pra lá, porque existe Dani, que é a do meio, Diana, que é a mais nova, minha cunhada, e Daisy, que é a mais velha. Então eram 3 meninas. É DDD, é? DDD, exatamente. Era dessa forma. Então todo mundo ali naquela idade. Dani ali com 15 anos, 14, 15 anos, Diana ali com 12, né, 13, e Daisy ali com seus 17, 18. Então todo mundo ia pra lá, conversava ali uma meia hora, tal, ia se despedindo. E cada vez mais que a gente ia pra lá, eu fui ficando, ficava ali, só ali, tipo, 1 para 1, né? Ficava ali 3 meninos e as 3 meninas ali, e detalhe importante, tá? O nome do meu sogro é Jeová. Eita, Jeová! Olha Em só. memória, né, Deus o guardou, mas foi um período muito, muito, muito maravilhoso que Deus nos permitiu estar com ele e sou muito feliz porque eu tinha um outro pai, ele era assim para nós, né? E a minha sogra também, que também já descansa no Senhor, era uma outra mãe, né? É tanto que quando tinha festa de final de ano, ela convidava, né, os jovens, adolescentes e tudo mais, e ela começou a me tratar de maneira diferenciada. Eu nem namorava com a Dani. Todo mundo pegava e se servia, ela pegava o prato, colocava ali as comidinhas e tal, e vinha me servir. Eu falei, a irmã já me servindo. Ela já sabia de alguma coisa que eu não sabia, né? E aí foi até que, em março, ali, logo após ali meu aniversário, eu pedi a Dani em namoro. Eu cheguei, assim, e falei assim, olha, sábado eu venho falar com teus pais pra pedir a sua mão em namoro. Você quer namorar comigo? Dani ficou calada, muda, não deu um pio. Aí eu falei pra ela, olhe, quem cala consente, viu? Quem cala consente. Então prepare aí que sábado eu venho falar. Então foi assim que aconteceu. Sábado eu fui, quando eu cheguei numa mesa como essa, tava Deja, Jeová, Dani e eu. Jeová mexendo no celular, no falecido A50, ele mexendo lá no Sims A50, mexendo lá e falei assim, rapaz, ele quer que eu comece a história, ó. Rapaz. Aí eu comecei, falei assim, Jeová, seguinte, dona Deja, vocês sabem pra que eu tô aqui pra pedir a mão de Dani em namoro. Foi assim, direto Né? Pronto. A Jeová deu um sermão de meia hora, explicou tudo como deveria ser e pronto. Então, a partir daquele momento, nós começamos a namorar. Dia 4 de abril de 2005. Eita, e quanto tempo levou pra... com a questão do casamento em si? Quanto tempo após esse pedido de namoro? 3 anos. 3 anos? Demorou 3 anos. 2 anos nós namoramos, 1 ano ficamos noivo e casamos, né? E outra coisa interessante, tá? Crente não demora pra casar, tá ok? Olha. Crente não demora pra casar. Você que é homem e tá com um compromisso com alguém, ok? Não demore, queridão. Porque de 2 uma. Se você demora, passa 4, 5, 6, 7, 8, às vezes tem caboclo que tá 10 anos com a mulher, enganando a mulher. Das 2 uma. Ou você não gosta, queridão, ou você já passou dos limites, todos os limites e não quer casar mais porque já conheceu tudo, tá? Vocês estão me entendendo? Ou das 2, ou você é um anjo, queridão. Ou você é um ser assexuado. Porque de verdade, crente que tem compromisso com o céu não demora pra casar. E eu sei disso na prática. Foram 3 anos, que não é muito tempo. Mas, imagina só, 2 jovens com os hormônios à flor da pele. Meu Deus. O que é que você acha que vai acontecer? Você se vendo todos os dias, você ali acompanhando até a escola e tal, aquele negócio todo. O que você acha que pode acontecer? Em condições normais de temperatura e pressão, vai dar match. Não tem jeito. Não tem jeito. Quando eu liderei a juventude, né, de Pernambuco, um período, né, que eu liderei a juventude de Pernambuco, da ADVEC Pernambuco,
né, na antiga Conselheira Guiar, hoje Biribeira, eu falava pra eles, olha só, quanto tempo você tá namorando, filhão? Eu tô namorando há 4 anos. Eu falei assim, por isso que você caiu, irmão. Porque quando vinha fazer gabinete comigo, eu falei assim, por isso que você caiu. Porque você tá há 4 anos, você leva a menina pra casa, você vai pro cinema sozinho, você vai à praia, você quer que aconteça o quê? Hoje a liberdade que se dá pros jovens é tão grande que não tem como fugir disso. Não tem como. Então, precisamos entender o valor real do namoro. Em primeiro lugar, de verdade, não existe namoro na Bíblia. Isso é um ponto importantíssimo. Não existe namoro na Bíblia, tá? Conhecimento e cortejo é diferente, é você conhecer. Hoje, necessariamente, as pessoas precisam namorar, pegar na mão, ficar beijando o tempo todo ali, ficar de abracinho, de amasso o tempo todo. Eu falei, isso não é namoro. Cortejo e conhecimento é totalmente diferente, onde você vai conhecer quem é a origem da menina, como ela se comporta, a perspectiva de futuro, em especial as meninas para os meninos. Verdade. Quem é esse caba sem vergonha? Como é que ele é com os pais? Como é que ele é com a perspectiva de futuro? Como é que ele é com Deus? Aí sim. Quando tiver tudo ok, aí você se organiza para poder você ali marcar um compromisso, que nós chamamos de noivado, para poder casar. Isso não pode demorar muito, porque assim você se livra dessas questões sexuais aflorarem fora do tempo, porque a questão do sexo, ela foi feita e direcionada para um período da vida do homem, chama-se casamento. Maravilha. E pronto. Então, nesses 3 anos aí que a gente passou, a gente, com toda a segurança do mundo, porque bem, eu acabei de falar, né? O nome do meu sogro era Jeová. Uhum. E os meninos ficavam até tirando onda. Eu falei assim, tu ganhaste na loteria, não foi não? Jeová no céu e Jeová na terra. Não ficava mais de 9h30 da noite lá na minha casa, minha sogra. Ela mandava eu embora. Se ela dissesse assim, ó, ela disse assim pra mim, se você vir aqui todo dia aqui, eu acabo com esse negócio aí, viu? Eu não quero você todo dia aqui, não. Não ia todo dia, não ficava mais de 10 horas lá, não saía sozinho com Dani. Se nós inventássemos ir ao shopping, uma irmã dela estava junto. Se nós inventássemos ir numa lanchonete ou numa pizzaria, uma das irmãs dela estava junto. Vigiando, Não né? permitia a gente ir pro cinema. Eu ficava daquele jeito. Hoje eu entendo os meus sogros, né? Mas eu ficava daquele jeito, que queria liberdade. Uhum. Mesmo com toda essa segurança, a gente fez o que não devia. Olha só, consegue perceber a gravidade disso? Mesmo com toda a segurança, com toda a vigilância. Eu nunca dormi na casa de Dani. Nunca. Enquanto ela estava solteira. Nunca me permitiram. Nunca tomei banho lá. Nunca me deixaram. Sempre evitaram. Mesmo assim, nós arrumamos brecha para fazer o que não devia. Meu Deus. Em 3 anos de relacionamento. Olha só. Uhum. E sabe por que isso? Lembra que eu te falei que aquilo que eu sofri lá atrás Sim, reverberou na minha juventude e no meu casamento? Uhum. Exatamente isso. Dani sempre foi uma menina criada da maneira correta. Os pais criaram da maneira correta. Dani sempre foi uma mulher incrível, uma menina incrível. Mas o meu comportamento e tudo aquilo que eu sofri na minha infância reverberaram nesse período de... Era gritante, falava mais... É lógico, eu já tinha contato com essa questão sexual gritante. Sim. Não só ter sofrido a questão do abuso, mas também de ter me envolvido com pornografia esse período. Uhum. Então, toda a questão sexual em mim estava ativada. Perfeito. Então, eu pego uma menina virgem, pura, ali, que estava ali sendo criada da maneira correta para ser entregue a um marido, ok? E isso ninguém sabia, eu estava guardado para mim. Uhum. E o que aconteceu? Eu ali, com todas as questões neurais sexuais ativadas, fiz o quê? Influenciei Dani da maneira negativa. E a gente ali avançou alguns sinais que não deveria avançar. E o que aconteceu? Traumas. Mais traumas. Que posteriormente dentro do casamento, não é Dentro isso? do casamento. Mas aproveitando o seu gancho, deixando também essa dica, né? Fica a dica, viu? Jovens, principalmente você que está aí para casar, casa. A Bíblia diz que é melhor casar do que se abrasar, né? Ficar ali naquele momento onde pode correr esse risco, porque quer queira, quer não, essa matéria aqui é carne, né? Então nós devemos estarmos vigilantes, né? E atentos a todas essas questões, principalmente quem, como você falou, tem uma situação que veio lá de trás, né? Teve traumas, teve situações do âmbito familiar ali, onde você também trouxe na sua bagagem para o casamento algumas questões, algumas demandas. E aí, Bruno, já dentro do casamento com a Dani, as situações que você vivenciou no seu âmbito familiar ali, com seu pai, com a sua mãe, que acreditamos na inocência deles no sentido de que
temos que trabalhar para prover, porque um salário apenas não é suficiente. Nós temos que juntar o dos dois. Então, sua mãe tinha que ir trabalhar, o seu pai também, e vocês ficavam ali vulneráveis. Sim. Né? Ficavam vulneráveis a toda a investida que fosse possível. Né? E, infelizmente, como você já nos trouxe aqui, aconteceu essa questão do abuso e fora outras e outras questões que você vivenciou. Portanto, a questão do abuso lhe trouxe essa consequência de avançar o sinal com a Dani antes do tempo, não é isso? Mas já dentro do casamento, Bruno, quais foram as consequências ali naquela fase inicial, trazendo ainda uma bagagem do âmbito familiar que você foi criado? A principal coisa que aconteceu no casamento que a gente sofreu por um período, primeiro delas, como eu fui mal criado, mal criado e ser mal instruído por conta da ausência dos meus pais, eu não fui criado a ser um homem de verdade. O que seria ser um homem de verdade? Que assumia suas responsabilidades e seus boletos sem envolver ninguém. Porque quando a Bíblia fala, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua esposa e tornarão os dois uma só carne, é para deixar mesmo. O que aconteceu? Eu não deixei. Não cortou o cordão? Não cortei o cordão umbilical. Nos meus primeiros meses de relacionamento, na primeira confusão que a gente teve, o que é que eu fui chamar? Fui chamar manhã. Fui chamar manhã. Aí quando eu chamo manhã, vem mãe e painho. E eles entraram mesmo, né? Entraram, porque eu dei permissão. Você deu permissão. Porque os nossos pais, eles só entrarão ou só se meterão ou vão colocar a colher nesse angu se eu ou meu cônjuge ou minha esposa permitir. E foi o que eu fiz. Eu permiti. E ao permitir, isso trouxe uma ferida gigante para o meu relacionamento. E foi muito ruim mesmo, porque eu envolvi terceiros de forma errada. Isso não quer dizer que eu não posso me aconselhar. Me aconselhar é uma coisa, deixar que as pessoas se intrometam na minha vida conjugal é outra totalmente diferente. Né? Pedir um conselho, falar, olha, tô enfrentando uma dificuldade aqui e tal, como é que funciona normalmente isso? Como é que tu já enfrentou isso? Como é que tu resolveu? Aí ele vai me dar um conselho, aí eu vou, reflito, vejo se aquilo faz sentido para mim, vou lá e aplico. Isso é se aconselhar. E não trazer para poder... Minha mãe foi lá, olha, descascou a Dani, protegeu o filhinho da mamãe, né? Hoje eu não tenho problema de falar isso, que eu fui esse cara omisso, esse babaca, eu fui lá atrás. Hoje não mais. Hoje eu ensino exatamente os homens a não serem esse babaca, esse homem. É lógico, né? Deus me tornou ao longo da trajetória esse homem firme, esse homem que tem resgatado outras pessoas através daquilo que eu ensino, daquilo que eu falo nas minhas palestras, no podcast, nas minhas aulas com os casados. Deus tem me dado essa autoridade porque eu fui esse homem, né? Que não se posicionava, que era o filhinho da mamãe, que estava cheio de trauma e não me posicionava como homem que Deus me chamou para ser. Né? Então, eu conheço o outro lado e eu quero que esses homens saiam ou nunca vão para esse lado. Para que eles sejam homens, de fato, de Deus, sacerdote, homem posicionado e não omisso. Então, teve muito problema. E a outra área foi a questão sexual. Questão sexual. Então, a gente não conseguia se entender bem. Por quê? Por um lado, estava eu cheio de experiência, né, mental, por conta do contato da pornografia e do abuso que sofri, e tá Dani lá, casta. Então, o que acontece? Eu queria um nível, Dani, nenhum outro, ela não sabia como é que funcionava. Então, nós tivemos muita dificuldade no primeiro para poder viver a sexualidade plena que nós estamos vivendo hoje há alguns anos. Né? Eu costumo dizer a Dani o seguinte, eu falei assim, rapaz, eu tô com 38 agora, a Dani tá com 36. Eu falei, rapaz, o negócio tá bom agora. Fica a lei, cara. Pô, agora a gente tá aplicando a lei da maneira correta, pô. Porque Deus não só curou as nossas feridas, nos tratou, mas através da palavra nós conseguimos, assim como diz em 1 Pedro 1,7, honrando a nossa esposa como vaso mais frágil.
para que a nossa oração não seja impedida. Olha só, a oração fica no teto. Não chega nem no Não nem chega, sobe. não chega. Então foi isso que eu vivi, né? Muitos anos, nos primeiros anos do meu casamento. E isso sempre envolvido na igreja, tá? Uhum. Porque mesmo enfrentando dificuldades ferrenhas dentro do meu relacionamento, eu nunca perdi a noção, a percepção do alvo, daquilo que eu precisava ir. Eu sabia que eu precisava de ajuda, eu sabia que eu precisava olhar para Cristo, eu sabia que eu precisava me consertar e estava procurando. No entanto, eu percebi que eu comecei a virar um ativista dentro da igreja. Meu Deus. Comecei a trabalhar demais dentro da igreja como uma fuga daquilo que eu estava enfrentando de maneira interna e no meu relacionamento. Como é que estava o teu tempo? O teu tempo era Deus, família, igreja em último lugar. Como é que era essa parte aí que você pode nos descrever aqui? Mesmo estando na igreja, sendo respeitado, né? Estando ali ativo, mas quando foi que você percebeu que algo estava errado, Bruno? E que você disse, opa, é aqui que eu tenho que virar a página e começar a corrigir este erro? Robson, a gente quando começa a se envolver bastante na igreja, a gente começa a fechar os olhos para algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida particular. Por quê? Porque quando a gente vira um ativista dentro da igreja, a gente trabalha com tanta dedicação, com tanto empenho, que as pessoas pensam que a gente é aquilo ali. Uhum. Né? Então, nessa fase difícil da minha vida, eu liderei juventude, eu cantava no louvor, eu pregava. Então, eu me envolvia na igreja de maneira muito massiva. Né? Então, para você ter ideia, eu estava na igreja terça, quinta, domingo de manhã, como eu liderava a juventude, sábado normalmente tinha programação, quando não era na igreja era na praia. Então, eu me envolvia tanto e nesse processo vieram as crianças. Então, eu comecei a trocar as prioridades. Eu comecei a entender, eu entendia que Deus era em primeiro lugar, mas quando chegava na segunda, né, parte daquilo que viria depois de Deus, eu começava a colocar a igreja, trabalho, tudo na frente e minha família sempre ficava por último. Então, a prioridade estava desconecta aí. Exatamente, estava em locais errados. E foi assim por anos, tá? Enquanto isso, Dani sofria, as crianças sofriam. E quando elas sofriam e me cobravam algo para eu poder ajustar isso, né? Eu, por ser confrontado e estar cego, essa é a palavra, para não enxergar o óbvio, eu erguia a voz, era grosseiro, autoritário, né? E isso me irritava de tal forma que eu chegava a bater nas crianças de maneira indevida, né? Nunca bati na Dani, inclusive, ela tá assistindo, ela até fala, no dia que você levantar a mão e bater em mim, eu lhe denuncio. E eu sei disso. E eu glorifico a Deus por conta disso. Perfeito. Porque ela tem essa consciência. Nunca ergui a mão para Dani, mas já ergui a voz, já fui grosseiro, e isso para Dani é muito pior do que uma pisa. Porque para algumas pessoas, a questão da comunicação, ela é muito mais, vamos dizer assim, ela é muito mais forte do que até uma questão de agressão física. Tem pessoas que até suportam, né, uma briga da questão física, mas não suportam palavras malditas. Porque palavras, elas podem ferir. O que é que a Bíblia fala em relação à questão da língua, da palavra, né? Que o poder da morte e da vida está na língua, no poder da língua. Então, assim, isso aconteceu. Eu, um ativista na igreja, fazendo tudo, sendo reconhecido, né, na igreja, mas em casa falhando como homem, falhando como sacerdote, entende? Então, assim, Dani, ela teve que ter muita resiliência, paciência, e de contrapartida, esse meu erro desencadeou erros na Dani. Sabe por quê? Porque quando o homem está fora do seu lugar de posicionamento, toda a casa rui, toda a casa desanda. Então, de verdade, por isso que eu falo aqui no podcast uma frase que não é minha, é do pastor Anderson Silva, mas eu repito ela porque é uma verdade e eu entendo dessa maneira. Todo problema da humanidade é um problema de masculinidade. Todo. Se sua família está dando errado, pode ter certeza, o homem está fora do lugar.
pode ter certeza, a mulher tem culpa por consequência disso. Eu demorei para entender isso, Robson. Eu relutei, eu achava, não, a culpa é dela porque ela fez isso, ela tem consciência, assim, assado, cozinhado. Mas depois que Deus me fez enxergar, através da vida da minha esposa, da sua oração, da sua dedicação e da sua transformação, porque ela também foi transformada, eu entendi que era minha responsabilidade, a minha falta de posicionamento e de postura que levava não só a minha mulher, os meus filhos a andarem no caminho errado. E foi aí quando mudou, a chave mudou aí. E isso fazem um pouco mais de 6 anos, isso mudou totalmente, né? Quando eu acordei e disse assim, rapaz, eu preciso mudar. Isso já com seus filhos, Sim. né? E eles presenciando todo esse seu comportamento, que talvez pudesse você estar replicando exatamente o que você havia vivenciado também lá atrás. Perfeito. É isso? E eu estava fazendo isso, é tanto que Dani trabalhava fora tanto quanto eu. E nossos filhos estavam sendo criados de maneira terceirizada. Olha só. Ou seja, nós normalmente replicamos comportamento vivenciado na nossa infância. Isso é verdade. Eu sou estudante de psicanálise, eu vejo isso nas minhas aulas. Eu vejo que nós simplesmente não fazemos nada novo. Nós repetimos comportamento. A psicologia vai dizer que todo ser humano aprende por modelo de imitação. Ou seja, eu reverberei comportamento na minha fase adulta daquilo que eu sofri lá na infância, daquilo que eu vivenciei. E eu estava fazendo isso, até que quando Jesus nos resgatou, teve misericórdia de nós, eu conversei com a Dani e fiz, Dani, eu acho que é a hora de nós voltarmos para casa. E de que forma nós voltarmos para casa? Você vem cuidar das crianças, você vem cumprir o seu papel de mãe, de nutrição, de guardiã, daquela que acolhe, que dá carinho, que dá amor, que dá afeto, que cuida da casa, e eu vou lá fora. Vou matar os leões que precisam matar e vou trabalhar. E assim nós fizemos. E de verdade, isso já fazem pouco mais de 7 anos que a gente tomou essa decisão. Começou a virada, digamos Não, assim. totalmente. Robson, tudo muda, Robson. É um negócio impressionante quando tudo muda. Sabe por quê? Porque quando cada peça ela começa a ir para o seu devido lugar, Sim. nós conseguimos vislumbrar aquele quebra-cabeça sendo formado. Aquela imagem de família do Salmo sendo ali construída. O marido, a mulher, os filhos em volta da mesa, sabe? Aquela imagem do Salmo começa a ficar clara na nossa mente quando todas as peças estão no seu devido lugar. Eu trabalhando, Dani cuidando das crianças, e de verdade, você pode perceber, aqui eu estou falando de algo que vocês estão acompanhando nesses últimos anos aqui na igreja. Tá minha filha com 16, a Iana, e o Dandan de 11. São crianças maravilhosas. Tem os seus momentos de inconstância em algumas áreas? Tem. Porque, como ensina aqui o nosso amigo e também convidado aqui do Discípulos Podcast, o psicólogo Michel Macedo, todo adolescente, né, até chegar à sua fase adulta, eles estão em construção, principalmente nessa região aqui, no córtex pré-frontal. E isso aqui, como está em desenvolvimento constante, eles têm repentinas mudanças de comportamento. Então, isso é normal. No entanto, a gente percebe que aquilo que nós enraizamos nas crianças, só para você ter ideia, Robson, a Iana, ela foi orientada, recebeu educação sexual dentro de casa com a mãe dela. Perfeito. Ensinando o que era correto, ensinando o que era homem, o que era mulher, ensinando o que são essas ideologias, e Daniel do mesmo modo. Porque se eles ouvissem lá fora qualquer coisa que fosse diferente daquilo que a gente ensinou, ele ia saber comparar. Ele falou assim, não foi assim que minha mãe me ensinou, não. Não foi assim que meu pai orientou. Então a gente começou a criar da maneira correta e recuperamos nossos filhos, né? Hoje, alguns pais até julgam assim, rapaz, vocês são muito rigorosos com o filho de vocês. Eu falo assim, é melhor eles chorarem hoje do que eu chorar amanhã. Perfeitamente. E aí, após essa mudança de postura, né? Até tem uma frase que você gosta também, ser homem de Deus não é sobre posição, é sobre postura. É isso aí. Então, essa mudança de postura veio a mudança de hábito também no âmbito familiar. Bruno, mas nos fala aqui também, qual foi o maior desafio nesse processo de reconstrução da sua casa? Fala para nós. O ego. Maior dificuldade, porque você sempre acha que você está correto, que alguma coisa, de algum jeito as coisas vão se ajustar sozinho, e não vai. Porque todo e qualquer homem, para poder ter essa mudança radical na sua vida e assumir a postura que Deus lhe chamou para assumir, precisa de uma coisa apenas:
decisão. Precisa decidir mudar, Uhum. tá? E essa decisão passa por uma coisa, arrependimento. Quando você se arrepende de verdade, você tem condições de mudar. Porque quando você não se arrepende, você não muda. Quando você não se arrepende, você não muda. Então, quando você se arrepende, você tem capacidade de mudar o seu comportamento, né? Porque Deus, através de Jesus, ele já nos resgatou através de sua graça. E ao nos resgatar, ele nos dá essa aptidão. Mas muitas das vezes, o nosso erro, o nosso pecado, nos distancia tanto de Deus que nós não conseguimos enxergar o óbvio. O que é o óbvio? Reconhecimento. Quebrar o orgulho, quebrar o ego, arrepender-se e mudar a rota. Então, essa foi a parte mais difícil. Porque quando você faz isso, você precisa confessar algumas coisas. Porque arrependimento é isso, é o quê? Arrependimento é aquele que confessa e deixa, né? alcança a misericórdia. Isso é arrependimento. Isso é mudança de mentalidade, né? Do Mudou grego, seu mindset aí. metanoia, mudança de direção. Então, eu confessei a Dani os meus pecados, os meus erros. Confessei para Deus. E isso foi libertador. Porque isso me deu capacidade, não só espiritual, mas cognitiva, de mudar a minha rota. De mudar. E aquele homem que eu era e me comportava, eu não me comporto mais. De vez em quando eu me paro, eu paro dentro de casa e fico observando algumas coisas que eu faço hoje, que eu faço assim, falei, caramba, velho. Eu não fazia isso não, velho. Ou seja, eu era uma pessoa descompromissada com o horário. Era uma pessoa descompromissada com a palavra que eu dava. E quando eu falo disso, eu tô falando com as pessoas dentro de casa. Uhum. Eu dava uma palavra pra pessoa no meio da rua, eu cumpria, mas dentro de casa eu falhava. Meu Deus. Sabe por quê? Porque a família, pra mim, naquele momento, não era mais importante. Mais importante era meu status. Era minha posição na sociedade, como as pessoas me viam. É forte isso. Quando, na verdade, a minha casa estava em frangalhos. Eu estava com o meu altar destruído. E muitas coisas não aconteceram na minha vida exatamente por isso. Porque Deus, ele não se impressiona com a aparência. Deus não se impressiona com alguém que está bonitinho, falando bonitinho, ali no alto. Deus não se impressiona com isso. Quando Deus olha para um homem ou uma mulher de Deus, ele olha para o seu centro de convivência, que é a família. Como é que está a sua família, queridão? Dani falava direto, Bruno, é uma hipocrisia gigante. Tu és uma pessoa dentro de casa e na rua tu é outra. Tu sobe no altar, tu prega, tu canta, mas quando tu chega em casa tu é totalmente diferente. Eu não consigo sentar e olhar para você de maneira a glorificar a Deus porque tu estás vivendo uma mentira. Então é isso que eu vivia dentro de casa. E hoje, sabe o que ela fala? Ela fala assim, ó, amor, é tão maravilhoso ver hoje você no altar pregando e cantando. E eu me emociono porque ela fala assim, Bruno, hoje tu fala, tu canta, tu prega, tu dá palestra, exatamente aquilo que tu vive, do que Deus fez. Cara, isso gera uma autoridade monstruosa, porque o altar de casa ele foi juntado, ele foi tirado as cinzas, foi renovado a lenha e hoje queima novamente. Maravilha. Então teve uma reconstrução e esse processo ele é contínuo. Sem dúvida. Não pode parar. Não pode. Não pode. E isso é tão latente, Bruno, que infelizmente muitos homens que se dizem ser de Deus vivenciam isso. Eu também, em algumas palestras, vivenciei isso, Bruno, onde no final de uma palestra um adolescente veio a mim e a minha esposa e disse, olha, eu gostaria tanto de ficar aqui na igreja. Por quê? Juntamente com minha família, porque meu pai aqui na igreja é uma bênção, é uma maravilha. Mas lá em casa... Então, era mais ou menos essa vertente aí que a Dani estava vivenciando e te trouxe esse alerta. E que bom que você conseguiu enxergar a tempo, não é verdade? Exato. A tempo de reconstruir sua casa e ser bênção no seu lar e bênção agora para outras vidas. Nos conta, Bruno, como é que é o Bruno hoje discipulador, aquele que foi chamado, né, para ser
fazer impactar outras vidas, aquele que foi chamado para discipular. Como é que você se vê hoje, após colocar sua casa nos trilhos e hoje impactar outras vidas? Eu vou repetir uma frase que não é minha, eu não sei de quem é, mas essa frase diz o seguinte: porque pessoas feridas ferem pessoas, mas pessoas curadas curam pessoas, né? Então, nesse período, eu vivia perdido, sem saber de fato ali o que eu queria, né? Até pastores já me perguntaram, né? Rapaz, o que é que você quer fazer? O que é que você quer fazer da sua vida em relação ao ministério? Você quer cantar? Você quer pregar? E tal. E eu, até certo momento, eu insistia na questão do canto e tudo mais, porque eu gostava de cantar, né? Mas eu enxergo, de 7 anos pra cá, que Deus me chamou, me curou, me regenerou, me transformou para eu poder fazer o mesmo com outras pessoas. E eu percebo isso com muita clareza, né? As pessoas se chegam a você. Quando você tem algo a entregar, quando você é curado em uma área, é tão impressionante que Deus fica colocando na sua vida, ali encontra-se com você homens que precisam do mesmo processo de regeneração. E eu compartilho a minha história, eu aconselho, direciono, e quando esses homens, eles colocam em prática aquilo que a Bíblia ensina e eu oriento, eles mudam. Eles mudam. As suas famílias são restauradas. Seus ministérios são restaurados, né? E é gratificante ver isso. Hoje eu estou na minha 4ª turma, vamos dizer assim, 4º ano, ensinando para casais. Então, é tão glorioso ver. Confesso aqui, Bruno, eu sou um dos alunos do Ivan Bruno, viu? E posso aqui afirmar categoricamente, é um professor nato, abençoou a minha vida, né, da minha casa, da minha família, e como tem abençoado outros e outros casais que passam ali como alunos do Ivan Bruno, da Dani. Você tem sido diferenciado mesmo. Tem Amém. sido esse homem, esse varão que Deus te chamou para discipular, para ensinar outras pessoas. E aí, Bruno, para finalizarmos aqui, essa questão desse chamado arde continuamente dentro de você? Robson, eu ouvi com 18 anos. Eu ouvi com 18 anos uma profecia de um amigo meu, cantor, o cantor Jamerson Luiz. Eu conheci ele e ele foi me visitar. A gente foi, né, se encontrar ali para poder a gente trocar alguma ideia. Eu cantava, eu era regente de um grupo de adolescente, ele também cantava. E a gente foi ali se conhecer e nesse primeiro dia que nós nos conhecemos, ele, além de ele ter citado, deixado um texto bíblico para mim, ainda me lembro como hoje, Salmo 20, verso 7. Uns se levantam e caem. Ou uns se curvam e caem, né? E nós nos levantamos e estamos de pé. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção ao nome do Senhor. E ele disse para mim: Ivan, eu não te vejo como cantor, eu te vejo como um pastor que gosta de cantar. Foi isso que ele falou, né? E eu não sou nem pastor, eu estou diácono, mas eu sei para que Deus me chamou. E eu falo isso sem pretensão alguma, porque quem chamou, quem começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Verdade. Ok? Mas, independente do cargo, da função, né? Porque isso não quer dizer muita coisa, a nossa vida precisa estar pautada naquilo que Deus nos chamou. Então, passou-se os anos, eu passei por esse período de turbulência que vocês acabaram de ouvir aqui, que você acabou de perceber, mas, o que é que Deus fez? O que é que Deus fez? Colocou no meu coração o desejo de me preparar cada vez mais para abençoar de maneira mais eficiente a vida de outras pessoas. Então, eu tenho estudado desde então, eu tenho feito aquilo que está ao meu alcance. Então, eu já fiz alguns cursos, hoje eu sou capelão hospitalar, tenho formação pela Academia de Pregadores como capelão hospitalar. Eu visito o presídio, visito o hospital, evangelizo essas pessoas, vou para evangelização nas ruas e coopero com algumas instituições que fazem esse tipo de evangelismo. Eu estou me formando em teologia pela Faculdade Vitória em Cristo.
estou me formando também em psicanálise pela mesma faculdade, para me preparar para a demanda que Deus tem preparado e que existe já hoje no nosso meio, não só na cristandade, mas também em toda a sociedade. Os homens estão doentes, a sociedade está doente e precisa de cada vez mais, independente se você é apenas um membro, diácono, evangelista, um pastor, independente da sua função eclesiástica, Deus quer preparar você, quer preparar a mim, para nós cuidarmos uns dos outros, para que a gente tenha o que falar baseado nas Escrituras. Então Deus tem me preparado para esse tempo, para um tempo obscuro, onde homem não acha mais que é homem, onde mulher não acha mais que é mulher, onde o homem não se posiciona mais como homem e, consequentemente, a sua família está toda degringolada, está toda desajustada. Então, é para esse período que Deus tem levantado homens e mulheres de Deus, para poder resgatar novamente para essa célula máter da sociedade, que é a família nuclear, o homem, a mulher e a sua prole. Maravilha. E isso você tem se colocado na posição, tem não se acovardado e está cumprindo o seu chamado. É isso? Maravilha, Bruno. E antes de encerrarmos aqui, eu quero fazer um ping-pong aqui com você. Preparado? Certo, preparado. Vai ser perguntas rápidas, com respostas aí também rápidas. Em poucas palavras você vai dar a resposta então, vamos sobre lá. isso que nós iremos abordar agora. Preparado? Podemos Preparado. perguntar? Podemos. Defina. Ivan Bruno. Um homem de Deus que foi curado para poder curar outras pessoas. Deus. É tudo. Família. É a base. Trabalho. Necessário. Igreja. Um núcleo extremamente importante no crescimento da questão ministerial e congregacional. Como diz o texto de Hebreus 20, 10, 20. Acho que essa que a referência é essa. 10:25. Não deixeis de congregar. É importante congregar. Masculinidade. É um local onde nenhum homem deveria sair, porque masculinidade é muito mais do que ser homem, porque ser homem é uma questão de nascimento, mas ser masculino, perdão, é uma questão de nascimento, mas ser homem, ser isso, é uma questão de escolha. E por fim, Discípulos Podcast. Discípulos Podcast é algo que nasceu no coração de Deus e foi entregado a pessoas para poder, de alguma maneira, usar essa plataforma, esse nome, porque, como diz no seu significado, discípulos, que vem do latim, que quer dizer aluno, ou aquele que aprende, aquele que está ali em constante aprendizado. Foi algo que foi nascido no coração de Deus e está em ação para poder ajudar você, ajudar a mim, ajudar você, ajudar a nós a ser cada vez mais convidado a ir para o local que Deus chamou para você estar. Bruno, muitíssimo obrigado, meu irmão. Obrigado. Gratidão por ter tido o privilégio aqui de poder estar hoje do outro lado da bancada, aqui lhe entrevistando e você estando aí como entrevistado, contando um pouco aí, porque com certeza nós teríamos mais tempo aqui para aprender um pouco mais com você e ouvir mais da sua história, que é uma história brilhante, né? Com certeza de superação, podemos também aqui dizer, de superação. Através de Cristo Jesus, você superou diversos obstáculos, né? E encerrando aqui esse episódio, né? Hoje, Robson Marinho aqui como entrevistador do Discípulo Podcast por um dia. Queremos encerrar aqui. Gratidão pela a sua participação aqui como nosso convidado especial hoje, viu, Bruno? Eu que me sinto privilegiado. Obrigado, meu amigo. Eu tenho um privilégio de estar com você, desfrutar da sua amizade, não só aqui na bancada, mas fora aqui das câmeras, né? Eu estou muito grato a Deus, porque Deus, quando quer abençoar a vida de alguém, Ele apresenta pessoas, né? Eu fui apresentado a você, a Lidiane e agora a Gustavo, né? Essa família maravilhosa que tem ali cooperado conosco na obra do Senhor, e fico muito feliz de você ser um desses homens posicionado, que está ali buscando sempre fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer como homem, né? Isso é muito importante. Então eu fico muito feliz de ver que existe mais homens e mulheres de Deus posicionadas no reino dele. Maravilha, que Deus continue te abençoando e te usando poderosamente. E para encerrarmos, a masculinidade bíblica não nasce, né, Bruno, da força, mas da rendição.
A sua casa é o primeiro campo onde sua fé deve ser vivida. Homens de verdade pedem perdão, amam com intencionalidade e lideram com o coração moldado por Cristo. E aqui, meus amigos, encerramos esta edição do Discípulo Podcast. Que Deus abençoe você, toda a sua casa, sua família. E comenta este episódio aqui, vai lá, comenta o que é que você achou da história do Ivan Bruno. Extraordinária, não é verdade? Comenta, curte e compartilha. E se inscreva no canal. Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Forte abraço!